Diagrama de Wolff, sistema tetragonal, classe bipiramidal. Na classe bipiramidal do sistema tetragonal, nós temos a scheelita, que é esse material aqui, a imagem dela, o microscópio de luz refletida. É um mineral incolor, transparente e dentro da rocha, incluso na rocha, passa despercebido com muita facilidade, parece um quartzo qualquer, um plagioclásio, um feldspato potássico, muito fácil de não se dar conta da presença da scheelita, mas com a fluorescência característica dela, na luz ultravioleta de ondas curtas, uma fluorescência branco-azulada, a gente consegue reconhecer ela. Então a scheelita tem esse aspecto ao microscópio e uma das formas da scheelita então é esta aqui, e a scheelita é um representante desta classe bipiramidal do sistema tetragonal. Então aqui nós temos várias bipirâmides combinadas. Visto de cima, nós podemos ver, por exemplo, que isto aqui vem a ser uma bipirâmide. Colocando uma cor nisso, nós vamos ter uma bipirâmide em amarelo. Nós temos nitidamente um plano de simetria na horizontal, e é só. Não tem mais nenhum outro plano de simetria. Temos um eixo de simetria na vertical, um eixo de ordem 4, e um plano perpendicular a ele e um centro de simetria. Então isso aqui é uma bipirâmide. Aqui nós vamos ter uma outra bipirâmide, podemos colocar uma outra cor nela, aqui. Depois essas faces pequenas aqui serão outra bipirâmide, vamos colocar uma cor verde. E finalmente aqui nós temos mais uma bipirâmide, colocar uma cor laranja. Então temos aqui bipirâmides formando um cristal de scheelita. Também pode ser confundida facilmente com calcita, mas o brilho da scheelita é resinoso, não é aquele brilho típico da calcita. E scheelita é um minério importante de tungstênio, então é um minério estratégico. Então, classe bipiramidal com as bipirâmides. Olhando isso no diagrama de Wolff, nós temos então aqui o esquema básico do sistema tetragonal e a simetria desta classe, portanto, será E4CP. Então nós temos essa simetria aqui, uma simetria relativamente fácil e também não nos complica muito a interpretação das formas que nós vamos ter aqui. Então vamos colocar no diagrama de Wolff essa simetria. Inicialmente um eixo de ordem 4 no eixo Z. Então o eixo vertical vai ser um eixo de ordem 4. Sempre lembrando que nós estamos olhando no diagrama de Wolff esse cristal de cima. Então nós estamos vendo ele assim. O eixo de ordem 4 está aqui. Se eu girar este cristal na horizontal, nesse caso aqui na horizontal assim, ele gira ao redor de um eixo vertical de ordem 4. Então eu estou vendo este eixo aqui agora no diagrama de cima, e o plano de simetria, que é esse plano aqui, eu tenho ele coincidindo com o plano do diagrama. Bom, então tenho agora o plano coincidindo com o plano da periferia. Então nós podemos fazer assim. Quero lembrar que na nossa convenção aqui, linha dupla é plano de simetria, linha simples é apenas referência. Então tenho marcado aqui agora um eixo de ordem 4 e um plano de simetria perpendicular. Bom, em cima dessa situação, em cima desta simetria, eu posso colocar, por exemplo, uma face aqui no centro. Bom, em função do plano da periferia, que é o plano da horizontal, essa face vai repetir embaixo. Então essa face vai dar um pinacoide. Dois planos, aliás, duas faces paralelas. Então cruzinha e bolinha juntos, a cruzinha representando
a face voltada para cima do pinacoide e a bolinha representando a face voltada para baixo do pinacoide. Então essa situação quando eu ponho uma face aqui no centro. Se eu ponho uma face aqui na periferia, eu vou usar a regra do eixo de ordem 4, que me diz que cada face ao lado do eixo repete 4 vezes ao seu redor, simetricamente distribuído. Então essa face, que é a face 1, 0, 0, ela vai repetir a 90 graus, e a 90 graus, e a 90 graus, e assim eu consigo um prisma tetragonal de primeira ordem. Se eu lançar uma face nesta posição aqui, seria a face 1, 1, 0, eu repito a sistemática. Eu tenho aqui um eixo de ordem 4 e a face tem que se repetir 4 vezes ao redor do eixo de ordem 4. Portanto, vai repetir aqui, aqui e aqui. Isso é um outro prisma. Se eu lançar uma face aqui, idem, consigo mais um prisma. Essa face vai se repetir então aqui, vai se repetir aqui e vai se repetir aqui. Portanto, lançando faces na periferia do diagrama, eu consigo prismas. Lançando face no centro do diagrama, eu consigo um pinacoide. E lançando as faces aqui dentro do diagrama, eu consigo bipirâmides. Então, essa face aqui, em função da regra do eixo de ordem 4, vai se repetir aqui. E vai se repetir também aqui. E também vai se repetir aqui. Agora, essas são as 4 faces que convergem para cima, para a extremidade positiva do eixo Z. Agora eu tenho aqui um plano de simetria na horizontal que me diz que todas as faces voltadas para cima têm uma face simétrica voltada para baixo. Bom, então todas essas faces vão ganhar uma bolinha, um ponto vazio, que significa que tem uma face simétrica a elas voltada para baixo. Então eu tenho essa situação aqui. Bom, isto é uma bipirâmide. 4 faces voltadas para cima com 4 faces simétricas voltadas para baixo em direção à extremidade negativa do eixo Z. E assim, qualquer ponto que eu use aqui como ponto inicial vai dar uma bipirâmide. Claro que com as faces em posições diferentes. Então, se eu colocar uma face aqui, é uma bipirâmide mais pontuda. Se eu coloco uma face aqui, é uma bipirâmide mais achatada. Se eu ponho uma face aqui, é uma bipirâmide mais regular. Se eu ponho uma face aqui, é uma pirâmide que nós vamos achar, digamos assim, deformada, mas continua sendo bipirâmides. Então, todas as faces lançadas aqui no centro do diagrama são bipirâmides e por isso o nome da classe é bipiramidal ou dipiramidal. Bem, voltando ao nosso cristal de scheelita, nós podemos agora ver como o nosso programa aqui produz o diagrama de Wolff dessa scheelita. Bom, colocamos aqui o estereograma, lançamos as faces no estereograma, desculpe, a simetria no estereograma. Então o programa coloca o eixo de ordem 4 em verde e o plano de simetria em amarelo bem fraco, muito ruim de ver, mas enfim, está aqui o plano de simetria que nós fizemos. E agora basta encontrar as faces que são simétricas em relação ao eixo de ordem 4 para encontrar a bipirâmide correta. Então, esta face mais esta face, aliás, desculpe, essas duas faces, mais essas duas faces, mais essas duas faces, mas essas duas faces são uma bipirâmide. Essas duas, mais essas duas, mais essas duas, mais essas duas são outra bipirâmide. E assim vai. Então, no caso da classe bipiramidal, nós temos como principal forma as bipirâmides, como aqui na scheelita, né? Se nós pegamos uma dessa bipirâmide aqui e deixamos ela dominando, nós temos essa forma aqui, bipirâmides, formando então um cristal de scheelita.